Olá pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui na Ser Psicólogo, para darmos continuidade ao nosso curso de Introdução à Psicologia das Emergências e dos Desastres. Estamos falando da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, já caracterizamos essa política, falamos um pouco da Lei 12.608, na aula passada falamos sobre a gestão integral, entendemos o que é gerir integralmente riscos e desastres. Então vimos que a gestão integral compreende um sistema complexo de ações estruturadas em 5 fases, todas elas com trabalhos específicos para a psicologia, para os psicólogos e psicólogas. Nessa aula, nós queremos trabalhar com a primeira fase. Nós queremos continuar olhando para a gestão integral dos riscos e nos perguntarmos, primeiro, qual é a primeira fase? Nós já sabemos, é a fase de prevenção, está ali juntinho com a mitigação, mas nós temos em primeiro lugar a fase da prevenção, e nós precisamos nos perguntar o que psicólogos e psicólogas podem fazer no sentido de contribuírem para uma cultura de prevenção de riscos. É claro que prevenção de riscos não tem a ver com diminuir as possibilidades de uma situação de emergência, desastre, de calamidade acontecer, mas prevenir quanto aos impactos que essas situações podem gerar para as pessoas e para as comunidades. Isso é perfeitamente possível, se antecipar aos impactos. E no campo da prevenção existem muitas ações de diversas áreas. A psicologia pode trabalhar com um tema, que é um tema dessa área da psicologia das emergências e dos desastres, que nós chamamos de percepção de risco. Psicólogos e psicólogas podem e devem, eu vou mostrar para vocês a partir de que lugar eles podem fazer isso, mas trabalhando a prevenção, deve-se trabalhar com as questões relacionadas ao campo da percepção de risco. Percepção de risco é um campo de estudo, existe um vasto número de pesquisas, de artigos, de teses, de dissertações, trabalhando com a temática da percepção de riscos, não só do ponto de vista psicológico, mas em outras áreas, na sociologia, na geografia, em outros campos das ciências humanas. Então, essa é uma área em que o psicólogo e a psicóloga que estuda emergências e desastres, que está inserido em alguma política pública, especialmente saúde, educação e assistência social, essa é uma área em que o psicólogo e a psicóloga devem penetrar, devem pesquisar, devem se munir de informações, porque eles podem ajudar muito as comunidades a criar uma cultura de antecipação e de prevenção aos impactos de riscos e desastres. Ao fazerem isso, psicólogos e psicólogas estão trabalhando com um conceito de clínica ampliada. Isso é uma discussão que já está ficando até velha, mas a gente precisa lembrar o tempo inteiro que nós precisamos ampliar a clínica tradicional, que continua interessante, importante, válida, pertinente, necessária. A clínica tradicional é a clínica ambulatorial, é o consultório, onde as pessoas vêm, o psicólogo está estático e as pessoas vêm. A clínica ampliada é a clínica onde o psicólogo vai, onde o psicólogo trabalha com grupos, com comunidades e com as suas necessidades, onde o psicólogo treina pessoas, onde as pessoas se tornam também protagonistas juntas com o trabalho da psicologia. Esse é um conceito que tem se trabalhado muito no campo das políticas públicas, junto aí com conceitos como territorialidade, por exemplo, trabalhar com as pessoas no território das pessoas, a partir da identidade social das pessoas. Quando nós estamos falando de percepção de risco no âmbito das políticas públicas, nós estamos evocando esse conceito.
né? Então é um outro conceito que precisa estar muito claro para quem se interessa pela atuação com emergências e desastres, ok? Vamos então entrar aqui no aparato conceitual da percepção de risco. Primeira coisa é a gente entender o que é percepção. Lembrar, por exemplo, que percepção é um dos processos psicológicos básicos. Vocês devem se lembrar disso. Lá na graduação de vocês passaram por essa disciplina. Algumas grades curriculares apresentam essa disciplina dividida 1 e 2, processos psicológicos básicos, PPB 1, processos psicológicos básicos 2. Outras grades curriculares é uma só, processos psicológicos básicos. Ou essa disciplina pode ter outros nomes. Mas ninguém passa pela formação em psicologia sem estudar os processos psicológicos básicos. Atenção, consciência, pensamento, linguagem, sensação, percepção, né? Aprendizagem, memória, são alguns dos chamados processos psicológicos básicos. E dentre esses processos psicológicos básicos está esse processo que nós chamamos de percepção, que é uma outra área vastíssima. Então, quero trabalhar nessa área, preciso entender o que é percepção, preciso voltar lá para os estudos das capacidades perceptuais. Eu trago aqui uma conceituação simples para a gente lembrar o que é percepção. Vamos lá. Percepção é o processo psicológico pelo qual reconhecemos e interpretamos os dados acessados pelos diferentes sentidos do corpo, dando a eles um sentido razoável. Olha que interessante, né? Percepção muitas vezes é entendida apenas como percepção visual, perceber visualmente o ambiente ao nosso redor. Mas como a gente está vendo aí, a percepção é um processo psicológico muito mais complexo do que a percepção visual. Nós percebemos a realidade que nos cerca com todo o nosso corpo. Isso é muito importante se dizer. Com a visão, com a audição, com o olfato, com o paladar, né, com o tato, enfim, todo o nosso corpo ele está implicado no aparato perceptual, nas capacidades perceptuais. Só que quando a gente fala de percepção de risco, nós precisamos, quando falar de percepção, entender os diferentes objetos da percepção. O que é que se está percebendo, né? Então, por exemplo, olha só, vocês estão me percebendo na tela de vocês. Alguns no celular, outros no computador. Eu sou um objeto nesse momento para a percepção de vocês. Objeto que desperta as capacidades visuais, vocês estão me vendo, ouvindo a minha imagem gravada nessa tela, vocês estão ouvindo a minha voz gravada nessa tela. Então eu sou um objeto que, por sua natureza, desperta os potenciais visuais e auditivos. Nessa modalidade de percepção não entra tato, não entra olfato, não entra paladar. Vocês podem tocar na tela, mas não é em mim que vocês estão tocando, né? Então vocês não têm a experiência tátil de me tocar. Vocês podem tocar na tela e aí é uma outra experiência de um outro objeto. Voltando aqui para o nosso tema, nós estamos falando de um objeto completamente abstrato, que é uma noção, a noção de risco. Como que se percebe o risco? Nós podemos perceber, vocês talvez estejam aí dizendo, ora, eu posso perceber o risco de modo visual, vendo. Será que todo risco pode ser percebido visualmente? Né? Será que todo risco se apresenta visualmente? Vamos pensar um pouco nisso? A percepção de risco é uma coisa complexíssima, porque nós estamos falando de um objeto completamente abstrato. Vamos para um exemplo. Olha só. Quem mora em grandes cidades, ou até mesmo em cidades menores, já com certeza testemunhou essa cena que vocês estão vendo aí. Você não mora nesse lugar, mas você passa num lugar como esse, num barranco prestes a desabar, você vê várias casas, algumas dessas casas com pessoas, com famílias. E você se estremece, mas meu Deus, aquelas pessoas vão morrer, aquele terreno vai desabar. Ou seja, a experiência visual que você tem dessa situação lhe deflagra uma percepção de risco. Que as pessoas estão em risco, que a vida delas está em risco. Mas elas estão lá. Então,
Onde está a diferença entre você que não mora no lugar, você que não habita esse lugar, você que habita um lugar seguro, o que lhe faz perceber essa experiência, interpretar essa experiência como uma experiência de risco, e o que faz as pessoas morarem lá e não perceberem esse risco? Ou, se perceberem, lidarem com ele de uma outra forma, né? Onde está a diferença? Onde está o marcador da percepção de risco para umas pessoas e da não percepção do risco para outras pessoas? Vamos entender isso? Veja, a seleção do que se considera perigo e as estratégias para enfrentá-las não são dados dos sentidos. Eles são construídos socialmente. Então, a percepção de risco é uma coisa mais complexa, ela não depende apenas dos sentidos, ela depende do lugar social onde a pessoa foi formada. Tá? Você foi formado num lugar social diferente daquelas pessoas que moram lá. Por isso, o risco para você parece iminente. Você nunca viveu naquela situação, você nunca morou naquele lugar. Aquelas pessoas estão em outro lugar social. Veja, a seleção do que se considera risco e as estratégias para enfrentar são construídas socialmente. Então, veja, muitas daquelas pessoas acossadas pela necessidade não percebem o risco ou não interpretam a vivência no lugar como um risco em função da necessidade de morarem em algum lugar. Então, isso não é um dado, perceber risco não é um dado que depende apenas da percepção visual. Depende de outras variáveis, nesse caso são variáveis psicológicas, né? São variáveis explicadas pela psicologia social, que é isso que a gente chama de lugar social. O lugar social onde uma pessoa é formada vai diferenciar a maneira como ela percebe tudo à sua volta, inclusive discernindo o que para ela vai ser risco e o que para ela não vai ser risco. De repente, ela vai vivenciar situações que para ela são risco e para você não é. E aí aqui o que está acontecendo é o contrário. Você está olhando, está interpretando como risco e ela não está entendendo aquilo como um risco. Vamos ver então uma conceituação específica de percepção de risco para ver se a gente aprofunda um pouco mais a nossa compreensão. Veja, percepção de risco é o processamento de sinais físicos e ou informações sobre eventos ou atividades potencialmente perigosas e a formação de julgamentos sobre a seriedade, probabilidade e aceitabilidade de um respectivo evento ou atividade. Tá? Então, essa definição de risco ela tem a ver com o lugar social. Veja, é o processamento de sinais físicos e ou informações sobre o evento potencialmente perigosos, mas isso é dado pelo lugar social da pessoa. E a formação de julgamento sobre a seriedade. Então, ela julga se aquilo é sério ou não a partir do lugar social onde ela foi formada. Então, a gente entende que a percepção de risco é um processo mais complexo do que a percepção, por exemplo, de objetos visuais que dependem, na maioria das vezes, apenas da saúde dos nossos olhos, no caso, né? Que nós estamos falando aqui da percepção visual. Risco é uma categoria complexa. Então, o resumo é, o lugar social da pessoa vai determinar muito a maneira como ela se relaciona com o seu meio, o que ela seleciona como risco, o que ela seleciona como não risco, e o psicólogo e a psicóloga precisam compreender bem como isso funciona para poder ajudar as pessoas. Existem muitas variáveis que influenciam o que uma pessoa vai considerar ou como uma situação de risco ou não. Esse julgamento do que é risco e do que não é risco, repetindo, está sempre atravessado por um conjunto muito grande de variáveis. Algumas delas eu estou apresentando para vocês aí nesse slide, nesse diagrama. Então, os seus valores pessoais, olha um elemento muito forte, suas crenças religiosas, a mão de Deus
é quem me segura, meu filho. Ela vai muitas vezes lhe dizer isso, né? Quem me segura não é o chão, não é a casa, não é o solo. Quem me segura é a mão de Deus. É Deus que segura para que a casa não caia, né? Então, os valores pessoais, as crenças religiosas, o tipo de comunicação midiática, o tipo de informação midiática que chega ou que não chega para aquela pessoa, a confiança que a pessoa tem nas instituições, no poder público, no Estado, na prefeitura, se ela tem muita confiança, se ela não tem confiança. E uma das variáveis mais influentes é o nível cultural. A gente poderia, inclusive, ali também inserir a situação socioeconômica, que está muito vinculada com o nível cultural. O nível cultural também é fundamental enquanto variável. A gente precisa conhecer para que a gente possa trabalhar a questão da percepção de risco. Um outro elemento são as questões identitárias. Quando nós estamos falando de ocupação do espaço nas cidades, quando nós estamos falando de moradia, quando nós estamos falando de localidade, quando nós estamos falando de comunidade, nós ao mesmo tempo estamos falando de questões de identidade. E quando a gente vai trabalhar essas questões com as comunidades, a gente percebe o quanto isso é forte. E influencia também o modo como as pessoas entendem que um lugar é perigoso ou não é perigoso. Então, diz aí esse slide, os indivíduos, mesmo quando vivem em áreas consideradas de risco, têm forte apego ao local onde moram e entendem que o ambiente onde nasceram e cresceram é de fundamental importância para a construção e continuidade de suas identidades. Então, em resumo, a identidade do indivíduo, que é algo importantíssimo para o seu equilíbrio, para a sua homeostase, para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, essa identidade ela é muito influenciada pela localidade. A localidade é conferidora de identidade, de estabilidade, de seguranças, de hábitos, de rotinas, de redes de apoio, de participação social, né? Então, esse conjunto de elementos que é dado pela localidade vai sedimentando a identidade do indivíduo. Então, muitas vezes, o indivíduo está morando em áreas flagrantemente consideradas como áreas de risco do ponto de vista topográfico, né? E em função do apego ao lugar, do apego identitário, ele continua ali. Ele continua porque ele vai dar outras interpretações às vulnerabilidades que existem ali naquele lugar. Finalmente, quais são as principais? Existe um leque de dificuldades, eu repito, não é um tema fácil, não é um tema simples de ser trabalhado, tanto é que todos os anos a gente vê a repetição, infelizmente, de tragédias, de perdas familiares, na forma de soterramentos, na forma de alagamentos, ou famílias que não perderam entes queridos, mas tiveram sua casa alagada, ela perdeu tudo, enfim, todos os anos essas imagens infelizes se repetem. Por quê? Por falta de informação? Não. Porque existem, de fato, dificuldades objetivas vinculadas com a percepção de risco. E por isso o profissional precisa ir fundo, conhecer bem essa teoria para poder trabalhar com as comunidades. Então eu coloquei aqui um diagrama, a letra ficou pequenininha, mas depois vocês podem dar uma passada aí, eu não vou detalhar todas, né? Elementos como a apatia, apego ao lugar, como já expliquei, o risco, interpretado como um problema do passado, que não existe mais, são as concepções, né? Os interesses econômicos que existem em relação às pessoas que moram naquele lugar e que, em algumas situações, se beneficiam economicamente de morarem naquele lugar, a ignorância, o desconhecimento sobre o problema, enfim, uma série de outras dificuldades que existem, que precisam ser conhecidas por quem trabalha ou por quem pretende trabalhar com essas questões. Finalmente, para a gente fechar, acho que uma pergunta importante de ser respondida é: como que a gente pode atuar concretamente com percepção de risco? Veja, não tem outro meio a não ser junto às próprias comunidades, conversando com as comunidades, dialogando com as famílias, por meio de visitas domiciliares,
Se houver a possibilidade de algum tipo de evento, roda de conversa, em associação de bairro, em associação de moradores, né, qualquer outro espaço comunitário, isso pode ser feito também. Não tem outro meio, distribuir folheto não funciona. O que funciona é o olho no olho, é o tete a tete, é o diálogo com as pessoas, esse trabalho que é bem próprio da territorialidade, esse trabalho que é bem próprio do que a gente, no início da aula, chamou de clínica ampliada. Veja, isso pode ser feito a partir de diversas frentes. Isso pode ser feito para o psicólogo e psicóloga que está inserido em alguma política pública, na política de educação, na política de saúde, na política de assistência social, né? Saúde e assistência social já tem uma cultura muito forte de territorialidade, trabalho no campo, né? Programas, por exemplo, como Estratégia de Saúde da Família, equipamentos como o NASF, Núcleo de Atenção à Saúde da Família, por exemplo, que estão acostumados a trabalhar com territorialidade, com visitas domiciliares, pode tocar nessas questões e dialogar com essas questões sobre a percepção de risco com as famílias, né? Então isso pode ser feito sobretudo a partir das políticas públicas. Mas isso pode ser feito também por meio do voluntariado ou da iniciativa privada, psicólogos que estejam aí atuando. No voluntariado, por exemplo, nós temos algumas ONGs que trabalham com essas questões. Nós temos, por exemplo, um grupo muito conhecido chamado Médicos Sem Fronteiras, que, apesar de ter esse nome Médicos Sem Fronteiras, acolhe profissionais de outras áreas, acolhe psicólogos e psicólogas para trabalhar em situações extremas, né? Trabalhar em situações extremas, a gente pode trabalhar percepção de risco também nessas situações. Ou na iniciativa privada, psicólogos que queiram montar projetos específicos ou levar por iniciativa própria, né, esse conhecimento às comunidades, trabalhando aí na forma de voluntariado. Claro, esse voluntariado ele não pode ser um voluntariado feito à revelia, feito de qualquer maneira. Geralmente isso deve ser organizado junto à Defesa Civil do município, para que esse trabalho seja respaldado, para que não haja contradição com os princípios postos nas políticas públicas, os princípios éticos, princípios de solidariedade, enfim, mas são os lugares concretos onde o tema da percepção de risco, e tem a ver com a prevenção, com a criação de uma cultura de prevenção aos desastres e calamidades, são os lugares onde nós podemos atuar concretamente com essas questões. Ok? Então essa é uma possibilidade de trabalhar com prevenção. Nas próximas aulas eu vou continuar falando da gestão integral dos riscos, nós vamos invadir as outras fases, vamos falar aí de mitigação, o que fazer na fase de resposta e finalmente o que fazer também na fase de reconstrução. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui, eu aguardo todo mundo no próximo encontro.